Agora, um assunto que é importante para todas as mães e para os pais em geral, Todas as né? famílias, né? Todas as famílias, né? Mães, pais de primeira viagem, pais de segunda, de terceira, para todos, né? É sobre a triagem neonatal, mais conhecida como teste do pezinho, devido à maneira como ele é realizado, né? Então tem esse nome, é bem conhecido, mais conhecido aqui no Brasil ainda. É um exame laboratorial que detecta precocemente doenças metabólicas, né, genéticas, infecciosas, que podem causar alterações no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Verdade. Nenhuma unidade de saúde pode se negar a coletar o teste depois de 30 dias, porque é um direito do bebê. Mas essa coleta tardia sempre deve ser vista em caráter de exceção. O teste do pezinho precisa ser feito logo nos primeiros dias de nascimento. Recentemente foi sancionada uma lei que ampliou para 50 o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho feito pelo SUS. Mas quem está ao vivo com a gente no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a pediatra neonatologista, doutora Priscila Proença. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. É um grande prazer recebê-la aqui no nosso programa para a gente falar desse tema importante, né? E que às vezes a gente só fala dele, na verdade, quando a gente recebe o recém-nascido no braço. Aí a gente fala assim, tem que fazer o teste do pezinho. A gente ainda não fala tanto assim desse teste que é tão importante, né, para a vida dos bebês, para a vida das pessoas, né, a partir desse momento do nascimento. É isso mesmo. Bom dia, gente. É um prazer estar com vocês de novo aqui no IPPTV, no Notícias do Bem. E realmente esse assunto é muito importante e a gente, como pediatras, como profissionais que trabalham com crianças, a gente está celebrando muito essa lei que foi sancionada, né? A gente sabe que ela ainda não está sendo aplicada completamente, ela tem até maio de 2022 para ser aplicada em todo o território nacional, né? Mas a gente já está muito feliz com isso, porque é uma luta que a gente vinha há bastante tempo. Agora, doutora, quando é que tem que ser feito o teste do pezinho? Com quantos dias de nascido? Vamos começar do começo. Então vamos lá. O teste do pezinho, ele precisa ser feito depois de 48 horas de vida. Não adianta querer colher o teste do pezinho antes, porque isso acaba dando erro no resultado. A gente precisa que essa criança já tenha mamado, tenha se alimentado bem. Então, a partir de 48 horas de vida, idealmente até o 5º dia de vida, porque é um exame para detecção precoce de doenças. Então, ele pode ser colhido depois? Ele pode, mas o ideal é que até o 5º dia. E assim, essa é a forma mais confiável ainda, doutora? Essa coleta ainda pelo pezinho é a mais indicada? Sem dúvida. Na verdade, Tainá, é uma coleta de sangue, né? Então, nem todas as maternidades fazem a coleta direto do pezinho. Tem maternidades que fazem a coleta da veia. Não importa, é que no pezinho acaba que é mais fácil, né? Do que você pegar uma veia do recém-nascido. Mas pode ser colhido no pezinho, mas pode ser colhido de sangue venoso qualquer um, não tem problema. Né? E sim, é um método confiável e imprescindível, porque você não pode detectar essas doenças no pré-natal, por exemplo. Né? Então, por mais que você tenha feito seu pré-natal direitinho, seus exames sejam normais, você tenha ultrassom morfológico normal, são doenças genéticas, são doenças metabólicas, elas não dão sinais ao nascimento. Então, a criança nasce e você não vê nada de diferente naquela criança. E ao longo do primeiro mês de vida, as manifestações vão começar a acontecer, algumas até mais tardiamente do que depois do primeiro mês, mas quando as manifestações se apresentam, a gente já tem instalação de injúria nessa criança e você não tem como reverter depois. Por mais que você estabeleça tratamentos, estabeleça dietas, porque algumas doenças de caráter metabólico, elas são relacionadas ao tipo de alimentação, por mais que você tente ajustar isso depois, as injúrias que já se estabeleceram, elas são irreversíveis e elas são muito graves. Então, realmente, o teste do pezinho, né, a coleta desse sangue aí entre 48 horas e o 5º dia de vida, é o melhor exame para você fazer para detectar essas doenças. Agora, doutora, quais são as doenças? São muitas, né? Mas quais são as principais doenças que são identificadas pelo teste do pezinho? São muitas doenças, são né? Muitas, mas né? Assim, inicialmente, no teste básico, que era o que era oferecido pelo SUS, a gente tem anemia falciforme, que é uma doença mais prevalente, né? Que é uma doença relacionada
relacionada às células vermelhas do sangue, a hemoglobina mais especificamente. A gente tem galactosemia, a gente tem hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, fibrose cística, que são doenças aí mais conhecidas, né? Mas com a ampliação do teste do pezinho, a gente vai abranger mais 14 grupos diferentes de doenças. Então, doenças relacionadas ao ciclo da ureia, por exemplo, né, que não são muito faladas, são doenças genéticas, né? E a gente tem algumas doenças também infecciosas que são investigadas, então toxoplasmose, por exemplo, sífilis congênita, enfim. Mas é importante a gente pensar, porque às vezes a gente fala, doença genética, então se eu e o pai do neném, a gente não tem consanguinidade, então a gente não tem tanto risco de doença genética. Se não tem um histórico familiar, então eu também não tenho tanto risco. É lógico que essas circunstâncias aumentam o risco, né? Então quando você tem um casal que tem consanguinidade, é parente em algum grau, mesmo que distante, quando você tem um casal que de um dos lados tem histórico de doença genética na família, essa chance vai aumentar de acontecer no seu bebê. Mas pode acontecer, mesmo que você não tenha conhecimento disso. A gente tem um percentual aí de 8% da população que apresente doenças raras, né? Então, não é insignificante, né? E realmente, como a gente falou, você precisa estabelecer um tratamento precoce. E isso vem através do diagnóstico precoce. E por acaso, assim, caso não faça coleta, atrase, o diagnóstico ainda pode reverter a situação ou não dá para reverter? Qual que é o prejuízo, né? Qual que é o risco, doutora? Dificilmente. Nas doenças infecciosas, você pode tentar estabelecer um tratamento, né? E nas próprias doenças genéticas e metabólicas, sempre tem alguma coisa que você pode tentar fazer em termos de tratamento, em termos de ajuste de dieta, mas as manifestações, quando elas se apresentam, elas já são de injúria instalada, né? Então é atraso do desenvolvimento, né? Crises convulsivas, alteração neurológica, alteração motora, né? Alteração de aprendizado, e são alterações graves, gente, não é coisinha leve, são coisas graves que realmente precisam ser detectadas precocemente. Eu acho que se a gente tem a possibilidade do teste de triagem, né, que é o teste do pezinho, lembrando que é um teste de triagem, o que é isso? Ele investiga no geral, então existe risco de um falso positivo, se por exemplo seu filho for identificado no teste do pezinho com alguma alteração, não é um diagnóstico fechado ainda, né, você muito provavelmente vai ser contactado pelo laboratório, no caso do SUS é o Instituto Jô Clemente, a antiga APAE, você vai ser contactado para uma nova coleta, um exame mais específico para confirmar, né? Mas se a gente tem essa possibilidade, não dá para a gente contar com o tratamento, né? Se aparecer, então eu vou tratar. É um risco muito grande, né? As sequelas são irreversíveis, são muito graves, e a gente tem já em todo o território nacional a coleta do teste básico do pezinho, então todas as maternidades públicas e privadas, elas são obrigadas a fazerem essa coleta. Para as famílias que optam por um parto domiciliar, entre o 3º e o 5º dia de vida, a família precisa levar essa criança no Instituto Jô Clemente ou num laboratório particular que faça essa coleta, né? Então fica aí na responsabilidade dos pais, mas isso tem que ser feito, né? E sim, claro, eventualmente acontece alguma coisa, às vezes crianças na UTI neonatal, a gente colhe, depois precisa de uma nova coleta por alterações que se detectam, enfim. Mas é o tipo de situação que a gente tem que sempre optar pela triagem, pelo exame, para descobrir precoce. Eu não posso, deixa para lá, e se acontecer alguma coisa, depois eu trato. O arrependimento é certo e não tem como resolver.
Por uma outra questão, assim, quando a gente fala do teste do pezinho, ainda existe muita dúvida ou ainda existe muita desinformação em relação à importância desse teste? Muitas mães, muitos pais, Sim. ainda deixam de fazer esse teste por desinformação ou por desconhecimento? Na verdade, eu não vejo que os pais deixem de fazer o teste, justamente por isso, porque o teste é obrigatório em todas as maternidades do país. Então, aonde o teu bebê nascer, no momento certo, a maternidade mesmo vai prover que aquele teste seja colhido, né? Ele é prescrito pelo médico logo ao nascimento. Então, eu não acredito que os pais deixem de colher, mas existe uma desinformação, talvez a respeito da importância e também da possibilidade de abrangência do teste. Então, até essa lei ser sancionada, a lei no SUS era a coleta do teste básico, que são 6 doenças, né? E a gente tem já aí a possibilidade de 50 doenças a serem investigadas. E muita gente não sabe que isso existe, né? E pode acontecer, por exemplo, até em famílias aí que têm seus bebês na rede privada, numa maternidade particular. Os convênios, hoje em dia, eles cobrem o que a gente chama de teste do pezinho ampliado, que inclui 10 doenças, né? Então, o SUS cobre aí 6 doenças, que é para todo mundo. Os convênios cobrem o teste do pezinho ampliado, que são 10 doenças. Mas a gente tem a possibilidade da coleta do perfil Tandem, que é o que a gente chama do teste do pezinho super ampliado, que foi o que foi sancionado na lei agora de maio de 2021. Mas você pode pagar por fora a coleta desse teste. Então, muitas famílias que tenham condições de fazer o pagamento desse teste, se elas forem orientadas no pré-natal sobre a importância e sobre a existência do exame, muitas famílias optam por pagar por fora e fazer o exame. Graças a Deus, hoje a gente já tem aí essa perspectiva maravilhosa de você ter a coleta do perfil Tandem no SUS. Né? Mas muitas famílias se depararam com doenças genéticas, com doenças metabólicas diante das manifestações clínicas dos seus filhos, sem terem mais o que fazer por isso, e ficaram diante daquilo. Meu Deus, eu nem sabia que isso existia, eu não sabia que eu poderia ter colhido esse exame e que isso poderia ter mudado a história do meu filho. Então, assim, sem dúvida, tem uma desinformação, né? E eu acredito que isso agora tem a tendência a diminuir com essa nova lei que foi sancionada. E, doutora, já tem uma previsão, né? Você já explicou a importância que é isso agora para a rede pública, né? Identificar 50 doenças é uma quantidade boa, isso vai facilitar muito a vida, né, dos pais. E tem previsão de quando vai entrar em vigor, né? De quando que vai ser aprovado? Então, a gente tem a previsão de que ela entre em vigor, essa nova lei, a partir de maio de 2022, né? Mas a gente tem que saber que, como a maioria das leis do SUS que mudam as rotinas e que ampliam a investigação, enfim, elas são feitas em etapas. Então, a gente tem uma previsão de 4 etapas para serem cumpridas em todo o território nacional, até que todo mundo realmente tenha acesso ao teste do pezinho super ampliado, que é o perfil Tandem, que foi isso que foi sancionado. Então, infelizmente, né, a gente teria a esperança de que sancionou hoje, amanhã já está valendo para todo mundo, mas não funciona desse jeito, né? É como normas climáticas. Temos, sei lá, até 2040 para atingir a meta. Então, o teste do pezinho também tem esse prazo para que essa meta seja atingida. Doutora, é um avanço importante, né? A gente pode dizer como uma conquista, né? A gente pode identificar isso como uma conquista para a saúde pública brasileira, né? Sem dúvida, é uma conquista muito grande, e não só para a saúde pública, mas para a economia, para o mercado de trabalho, porque criança é tudo isso. Criança envolve tudo. Uma criança doente, com uma doença grave, incapacitante, é muito oneroso para o sistema, porque o sistema vai arcar com o tratamento, vai arcar com a reabilitação, com tudo isso. É uma pessoa que no mercado de trabalho dificilmente ela vai poder ser produtiva,
Então, assim, fora o mais importante, que é o impacto humano, o impacto nas famílias, né? Porque todo mundo que tem uma criança, ou já mesmo hoje um adulto com necessidades especiais dentro da sua família, com doença genética, né, com essas doenças específicas, sabe, né, o quanto esse dia a dia é difícil, né? As famílias se adaptam, né? O amor supera essas dificuldades, a gente sabe disso, mas sem dúvida nenhuma, tudo que um pai e uma mãe queria era poder ter feito alguma coisa em relação a isso, para que a sua criança hoje não tivesse essas necessidades e pudesse desenvolver todo o seu potencial. Doutora, muitíssimo obrigada por essas informações, por essa conversa tão gostosa. Ai, como é lindo, né? Priscila, eu gosto de ver falar, porque você fala com essa paixão, por esse carinho tão grande, né? Você vê essa responsabilidade, esse zelo pela profissão. Eu gostaria que você deixasse seus contatos, ou as redes sociais, algum canal de comunicação, né, para quem está, né, nos assistindo, queira acompanhar um pouco mais ou ficar mais informada. Tá certo, gente, é um prazer também para mim participar, né, com vocês, contribuir de alguma forma, né, e poder realmente trazer notícia do bem, né, que isso aí é notícia do bem, é coisa boa demais, né, então eu tô no Instagram, priscila.proença, meu Instagram, né, na verdade eu trabalho mesmo mais com neonatologia, então esse assunto é um assunto bem pertinente para mim, né, e é isso, né? Mas é um prazer, realmente. E a gente está, toda a comunidade pediátrica, neonatológica, a gente está celebrando muito essa vitória. Tá certo, doutora Priscila, obrigado pela sua participação com a gente aqui mais uma vez no nosso Notícias do Bem. Obrigada a vocês. Volte sempre.